Então, meu nome é Dilson Paulo Alves, sou artista plástico, faço desenho em bico de pena e também a pintura em geral. Estou fazendo 50 anos de arte esse ano, em 2022. Em julho já vamos fazer a exposição comemorativa. Eu moro aqui em Foz do Iguaçu e comecei a desenhar aos 10 anos, quando criança ainda. Depois, aos 22 anos, eu comecei a fazer algumas exposições, alguns trabalhos para mostrar. Aos 25 anos, eu comecei inicialmente já nas artes. Aos 27, como diretor cultural da Embraer, por 6 anos que eu fui, eu promovi vários eventos, como salões de arte, exposições de arte, oficinas de arte. E dentro da Embraer, então, eu comecei a desenvolver a minha parte cultural, fazendo exposições coletivas e individuais. Participei de inúmeros salões de arte, fui premiado em muitos deles, salão de artes nacionais e também locais. A minha arte, ela foi desenvolvendo com o tempo. Primeiro vieram os bicos de pena, depois as pinturas, depois fiz uma junção das duas. E as minhas artes hoje elas estão nos troncos de madeira, cerâmicas, papéis recicláveis, pedras. São vários os materiais que eu utilizo nas minhas artes. E todos eles eu busco colocar a pintura primitiva. O destaque sempre para a cultura indígena, as pinturas rupestres, que é a pintura de caverna. E eu sempre coloco nas minhas artes a primeira comunicação do homem através da argila, né? E também mostrando um pouco da história da escrita, né? É super importante passar para aqueles que apreciam a arte também um pouco da cultura que veio há 30, 40 mil anos atrás. Então, com o tempo, eu fui me especializando na arte rupestre. Com o tempo, através de oficinas, de estudos, de pesquisa, eu me aprofundei muito na questão do primitivismo, indo buscar exatamente a cultura e a arte há tantos mil anos atrás. Então, eu, sempre que eu posso, né, eu faço exposições, faço oficinas e dou curso nas escolas públicas e privadas, com preferência sempre para a escola pública. E também nas universidades públicas eu tenho feito algumas exposições e alguns trabalhos, apresentado alguns trabalhos e palestras. Então a minha arte, ela tem muito a ver assim, com a cultura em geral. Mas como eu sou focado mais na arte plástica, né, na artes visuais, mas eu não deixo também de participar de outros eventos culturais que tem, como teatro, música. Aqui em Foz tem muita questão do folclore, o teatro amador e o canto, a música. Então é muito importante a gente se envolver em todas as áreas. Mas eu foco muito na arte que eu me dou melhor, que seria a arte primitiva, né? E eu sempre enfoco a questão da defesa ambiental, da defesa do índio, da cultura do índio e principalmente e especialmente a pintura rupestre. Eu tive o privilégio de conhecer vários sítios arqueológicos e estudar também muito sobre arqueologia, antropologia. Então dá para mim ter uma visão global da arte e da cultura. Então, eu penso que, por exemplo, agora, na pandemia, esse período de pandemia, para mim, foi uma época de produção. Eu produzi bastante na pandemia e também eu acrescentei novos produtos, né, na pandemia. Eu acrescentei também a forma de divulgação da minha arte na pandemia, porque como meus clientes têm loja e todas elas estavam fechadas, eu passei então a fazer um trabalho via internet, venda para fora.
para outras localidades. Então foi super importante eu diversificar. Eu não fazer só o que eu fazia, por exemplo, trabalhar só com cerâmica. Eu acrescentei também fazer outros produtos, agregar outros produtos como as sandálias, camisas, fazer bolsas, trabalhar em cima de capa de agendas. Então foi mais alguns produtos. Agregado à pintura, que eu sou muito conhecido pelas pinturas primitivas, né? O rupestre, o turista estrangeiro que aqui vem, ele adquire muitas obras primitivas, né? Ou voltada à pintura rupestre, no meu caso. Então, durante a pandemia, eu procurei então divulgar mais, e hoje 30% das vendas elas são via internet. Que bom! Então, agora ainda mesmo, eu acho que a gente tem mais um longo trecho pela frente em pandemia. Então, a minha ideia é criar projetos que a gente possa, então, levar, através de oficinas, de cursos, de palestras, nas escolas, nas universidades e também na comunidade. E lá na comunidade mostrar o que é a arte, falar sobre as diferenças culturais do nosso país, as diferenças que existem dentro da arte. E se a gente puder motivar, incentivar o jovem para que ele possa caminhar junto da cultura, porque hoje nós estamos vivendo a questão da cultura, então eles usam ou pensam que a cultura é algo supérfluo. Então aqueles que negam a cultura, eles estão menosprezando uma coisa que vem há muitos e muitos anos no nosso país, que é a parte da arte. Não só a parte da arte, quando eu falo arte, eu falo de todas as partes de cultura. Então, mas no meu lado, na minha questão do meu trabalho, do trabalho que eu faço, do trabalho que eu ainda aqui penso em fazer. Agora estou fazendo pesquisa em outros materiais, como utilizar outros materiais. Então não adianta, e agora mesmo na pandemia, já que a gente tem muito tempo para fazer, embora às vezes o psicológico não ajuda, né? Porque a pandemia deixou a gente muito preocupado, com muita ansiedade. A minha sorte é que eu coloquei toda a minha ansiedade, tudo nas minhas artes. Comecei a produzir aos montes e experimentando outros materiais. Então acho que agora, nessa parte da pandemia, nós estamos no final, mas eu acredito que para os próximos anos, a cultura, embora ela parou um pouco em todos os níveis, mas a cultura tem que voltar com tudo, com novo pensamento, com novos materiais, pensando num todo, de uma maneira global, ver o que está acontecendo no mundo em termos culturais também. A nossa cidade, a cultura, ela ainda está numa fase incipiente e nós temos que levantar a cultura da nossa cidade através de cada pedaço da arte, seja ela a arte visual, desenho, pinturas em geral, teatro, música, tudo que for a parte cultural. Então nós podemos construir uma cultura melhor para o nosso país e para a nossa cidade. Então, eu gostaria que esse ano, que eu estou completando 50 anos de pintura, então eu já estou planejando fazer várias exposições de arte, arte itinerante, fazer exposições em vários locais na comunidade, nas escolas, oficinas, mostrar esses 50 anos de arte que eu construí e que para mim foi muito bom. Eu fiz várias exposições patrocinadas pela Embraer, muitas exposições pelo país, nas principais cidades do nosso país, como por exemplo São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campo do Jordão, Rio Claro, Piracicaba, Jacareí, Taubaté, São José dos Campos, né? Onde eu vivi 25 anos, onde foi lá que a minha cultura, a minha arte florou bastante. E também fiz exposições no exterior, através da Embraer, que patrocinou, nos Estados Unidos, na França, Canadá, Inglaterra e Espanha. Então,
eu tive esse privilégio. Agora estou aposentado, tenho 72 anos e pretendo ainda levar a minha arte para muitos rincões, muitos locais e motivar pessoas a praticar a arte. Bom, eu sou um autodidata, né? Não fiz curso nenhum de pintura, de desenho. Eu fui, como eu falei, desde pequeno, praticando, tendo experiência, discutindo, participando de cursos, de palestras. E eu fui adquirindo um conhecimento da parte de arte. Então, mas até por ser autodidata, e eu fui me aprimorando na parte do desenho bico de pena. E esse desenho bico de pena, misturado com pinturas, que na década de 70 e 80, que teve o maior destaque, até minhas exposições no exterior, foi exatamente na década de 70, da década de 80, mostrando um pouco desse Brasil. Principalmente a questão ambiental, que na época da década de 70 e 80, ela era muito forte no nosso país, e a preocupação era muito grande. E hoje voltou novamente. Mas na época nossa, a gente colocava na nossa arte, era bem vista a nossa arte. Então, quando você fazia uma exposição, as pessoas realmente iam para ver a arte, a boa arte, né? E também ver as mensagens que o artista estaria colocando em suas artes. Então, os cursos de arte, de pintura, que eu participei, que eu promovi, e as palestras, dá um pouco de todos esses 50 anos de arte que eu vivi. Eu fiz inúmeras peças de arte. Pensar que meus troncos de madeira, aqueles que foram para o exterior, a última que eu fiquei sabendo, um amigo meu foi num banco em Hong Kong, na China, chegou lá no saguão do banco, tinha uma peça grande minha exposta no banco. Isso é uma coisa espetacular, você fazer tua arte e não saber por onde anda as tuas artes. Como eu fiz mais de 5.000 peças, entre pinturas e peças, então, e no começo eu nem fotografava. No começo eu pintava, eu vendia sem fotografar, ou eu doava minhas peças para leilões, beneficentes e tudo mais. Então foi uma época muito boa de produção, mas sem ter aquele espírito do ganho, de fazer divulgação grande do meu nome ou da minha arte. As coisas têm que acontecer gradativamente. Você vai pintando, vai participando, vai divulgando a tua arte. Hoje, a minha arte é conhecida no Brasil inteiro e no exterior, graças a Deus, pela divulgação. Então, quando você pega hoje uma postagem, quando eu faço uma postagem, 2.000, 3.000 pessoas, elas já curtem, elas já visitam aquela minha página e dando opiniões e tudo mais. Então, isso é muito bom. Eu espero que toda essa minha arte ela esteja ensinando através das mensagens que são passadas na minha arte. Tem muita mensagem, por isso que numa peça são vários quadros dentro de uma peça. E cada uma dizendo uma coisa. Dentro daquela visão que o meu pai me ensinou, de que eu tinha que ter um olhar global, um olhar além das coisas. Então, no meu pensar, não adianta tem muita gente que prefere a pintura de um cavalo lindo e maravilhoso. Eu já prefiro a pintura da pata de um cavalo. Então tem muita gente que prefere um casarão inteiro, a pintura de um casarão. Eu já prefiro uma pintura da janela do casarão, da escada, do degrau de um casarão. E assim, a arte é assim. Você descobrir novas coisas, novos efeitos e novos pensar. Bom, eu sou aqui de Foz do Iguaçu, nascido aqui nessa terra, nesse mesmo local que hoje é meu ateliê. Embora eu tenha ficado fora de Foz do Iguaçu 25 anos, em São José dos Campos, São Paulo, foi lá que eu adquiri a parte principal da minha arte, foi toda lá em São Paulo. Mas eu sou uma pessoa muito simples, de uma família simples. Meu pai é piauense, alfaiate,
E na sua simplicidade, ele me ensinou algo que eu carrego hoje, que é o desenho. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, eu era muito imperativo, ele falou assim, ó, senta aqui, pega o papel, pega um lápis, tenta desenhar, coloca 12 objetos em cima da mesa, você vai desenhar o objeto, a mesa e o objeto. Depois você vai desenhar o fundo, onde está o fundo, já com a estante, tem ali na estante, tem o rádio, tem outros objetos, vai tentando desenhar. Desenha a parede, desenha a porta, a janela e depois tenta desenhar o que está por trás da porta da janela. Assim você vai ter sempre uma visão global, você sempre vai pensar num todo. É quando você vê um filme e você não consegue ver só a parte principal, a primeira parte. Você tem que olhar todo o filme, o que está, o cenário atrás, tudo que se passa atrás. E assim é na propaganda também, ele falou. A propaganda, você tem que olhar toda a propaganda, não só o principal. Assim você tem uma visão global. E isso lá no futuro, você pode colocar isso nos seus desenhos, nas suas artes. E assim foi. Quando eu faço a minha arte, que eu coloco numa peça só, coloco várias artes minhas. São vários detalhes que eu coloco para que as pessoas vão descobrindo cada detalhe que tem naquela arte. Então essa visão veio lá da infância do meu pai, que eu tinha que ter uma visão maior do que aquilo que eu estou vendo, o que está atrás. Então, aqui em Foz do Iguaçu, a cultura ela está andando, embora ainda falta muita coisa, e só nós nos dando as mãos é que a gente vai conseguir fazer com que a cultura melhore. O meu desenho é um desenho bico de pena ainda puro, misturado com a pintura. Então por isso que caiu muito bem a pintura rupestre nos meus desenhos e na minha pintura, porque aquelas figuras primitivas das cavernas, lá, a pintura rupestre, e eu, com o tempo, fui criando figuras próprias. São figuras e sinais, né, que nos remete a muitos e muitos anos atrás. Eu espero que vocês gostem do que eu estou colocando. Eu gostaria até de fazer mais palestras, mais oficinas de arte, poder ensinar tudo aquilo que eu aprendi durante esses 50 anos. Então eu vou dizer para vocês que o meu maior orgulho foi eu ganhar prêmios como no Salão Nacional da cidade de São Paulo, que eu ganhei o prêmio aquisitivo, o maior prêmio, a grande medalha de ouro do salão, e mostrando exatamente aquilo que o meu pai colocou lá atrás, da visão global. Eu fiz o que tem nos muros em São Paulo, as pichações dos muros e onde criam-se figuras sobrepostas. Então, e também ganhei o primeiro lugar, medalha de ouro no Salão Nacional da cidade de Taubaté, no Salão da Embraer também, no Salão Nacional da Embraer fui premiado, e no Salão Normal da Embraer, anual da Embraer, eu fui premiado durante 12 anos consecutivos. Então, acho que exatamente mostra um pouco da minha arte. Era isso que eu queria dizer para vocês e estou à disposição.